Noite. Eu e a minha câmera invertida. Oh, Jesus, pera. Estou vendo seu copo d'água aqui, Ju. Peraí, deixa eu ver. Ah, consegui inverter. Oi, tudo bem? Tudo. Eu e o meu copo d'água. Pois é. Feliz dia para Nossa, você. feliz dia pra você também. Obrigada, amor. Feliz dia para o Léo, né? Fazendo 4 anos, Verdade. né, Ju? 4 aninhos. Dia lindo. 4 anos. Parabéns, viu? Já foram 4 anos. Parabéns pro seu coleriquinho. Tô colocando o meu fone porque. Deixa eu só arrumar aqui, gente. Ai, que saiu do suporte. Então, eu não tenho um suporte, Ju, vou ter que adquirir isso. Então, eu não estou com fone, mas se acontecer alguma coisa com o som, né? Aí o pessoal pode avisar que eu coloco e fico segurando o celular. Eu não estou ainda com os equipamentos aqui, né? Necessários. Pronto. Pronto, Meu gente. querido e amado esposo me providenciou um suporte. Ai, que maravilha. Que bom, pessoal. Obrigada, né, que vocês estão aí entrando. Nessa live é uma live inesperada, né, Ju? A gente sentiu Sim, a necessidade de falar sobre, vamos aproveitar o Dia das Mães para isso, né? E sim, com certeza. o importante é que depois fica gravado, então depois se as pessoas não, de repente não conseguirem entrar, hoje é um dia especial, né? É um dia especial, né? Com certeza. Isso, podem Ma- depois estar assistindo lá no meu perfil, que eu vou deixar lá gravada, né? Olha aí, a Márcia está entrando. A Márcia falou, "Ai, essa eu não perco." Ela tem assistido Ai, quase que legal. todas, mas essa, né? Porque tá com a Juju pequenininha, e acho que um tanto do que a gente vai falar, ela quer muito ouvir, que a gente troca bastante ideia, né? Então é isso Verdade. mesmo, né, Ju? Quando a gente é mãe e tem amigas, né, que vivem essa mesma realidade da maternidade, a gente se suporta muito, né, no sentido assim de uma dar suporte para a outra, né? Porque a gente vai Com trocando as certeza. experiências. Ai, acontecia assim com você, né? E aí, quando a gente tem uma família um pouco mais numerosa, as pessoas começam a achar que a gente é assim, gabaritada no negócio, né? E perguntam. Então, a gente tenta ajudar, né, Ju? Mas eu acho que a realidade é que cada família tem o seu contexto, né? Cada cada criança também tem ali o seu jeito, o seu temperamento, o jeito de agir dos pais, daquela família. Então, uma coisa é a gente dar as dicas, né? Falar, olha, comigo aconteceu assim, né? Mas pode ser que com você seja diferente, mas acho que às vezes assim, só da pessoa ter com quem se abrir, né? Uma determinada situação que ela esteja vivendo e que esteja trazendo insegurança para ela, já ajuda, já alivia, né? Amar mesmo, a gente é comadre, né? Eu sou madrinha da Juju, com a graça de Deus. Então, às vezes, ela manda assim: olha, na verdade, eu só quero desabafar. Então, se ela quer estar falando sobre aquilo, ter alguém com quem partilhar, né? Na verdade, ela já sabe o que ela precisa fazer, ela já sabe a conduta que ela tem que ter diante daquela situação, né? Mas ela quer desabafar com alguém da mesma idade, né, que viveu isso e que ainda vive, porque enquanto os filhos estão em casa, sempre tem coisa nova acontecendo, né, Ju? Então, Com assim, gente, certeza. essa ideia, né, da gente conversar sobre a maternidade real é porque as mulheres precisam saber no que estão entrando, né, Ju? A gente tem que saber onde que está colocando os pés, né? Quando realmente tem esse desejo do coração de atender esse chamado de Deus, porque filho é dom de Deus, né? Sempre é um querer de Deus que aquela vida venha, né? E você se abrir para ser esse instrumento, né, esse transporte desta vida até a terra, né, trazer essa vida, gerar, gestar, cuidar, amar, educar na fé em especial, né, realmente a gente tem que saber no que está se metendo, não pode ser uma coisa, né, assim, ó,
não pode ser uma coisa ser assim, sem um planejamento, sem saber certinho como é que as coisas vão acontecendo, né? Coisas assim que não são programadas, porque assim, já é difícil quando tudo é programado, mas não no sentido de você fazer quando você acha que deve, né? A gente tem que estar aberto à vida, né? Mas se eu decido que eu estarei aberto à vida, é realmente saber o que eu vou encarar, né? Que não vai ser mar de rosas, mas também não vai ser uma coisa horrorosa, né? Então, o que eu percebo assim um pouco, Ju, porque quando eu tive o Pedro, não tinha essa coisa da internet assim, né? Até mesmo o Henrique, que foi 9 anos atrás, né? Que é mais ou menos a idade da Maju também, eu não percebia Verdade. tanto isso, Não né? tinha. Isso, Nossa, verdade. mas de uns tempos para cá, o que que acontece? Você acaba, às vezes, consultando muito a internet. A internet, eu percebo assim, que é 8 ou 80. Então, ou tem pessoas que colocam ali soluções milagrosas para todas as situações da maternidade, né? E nem tudo realmente funciona daquele jeito. Ou também pessoas que falam assim, olha, se prepara, você nunca mais vai dormir, você nunca mais vai conseguir se arrumar, sabe? Fica parecendo que você vai ficar uma derrotada, assim, uma acabada, se você tiver um filho, né? Então, tem os exageros, né? E eu vejo, assim, muito, às vezes, quando eu vejo uma outra coisa, olha, porque o certo de fazer é assim. Aí eu sempre pensei, nossa, tudo bem, né? Para essa mãe deu certo esse procedimento, né? Mas não quer dizer que para mim vai dar certo, porque eu conheço meu filho não age como essa criança, os temperamentos entram muito nisso, né, Ju? Que não tem como, às vezes, Sim. uma solução que dá certo com um filho de um determinado temperamento, com o outro você vê que não tem o menor sucesso, né? E aqui em casa, como são 4 e são temperamentos diferentes, dá para perceber muito isso, né? Então, assim, fala um pouquinho, Ju, né, do que você acha importante falar sobre a maternidade, né? Essa maternidade na real, né? A maternidade verdadeira, o que a gente realmente vive no nosso dia a dia como mães, né? E a gente vai batendo um papo. Eu acho importante falar, você comentou, né, que a gente tem que se planejar, que a gente tem que estar preparada para a maternidade. E eu acho que essa preparação não é só assim, olha, eu vou fazer isso, primeiro eu vou trabalhar, eu vou ter a minha carreira, aí eu vou pensar em ter filho. Não é desse planejamento que a gente está falando, né? Esse planejamento sobre a maternidade começa ali na infância, né? Na criança. Então, a gente já vê essa preparação da menina. Então, fala assim, ai, então você tem que dar uma boneca para a menina. Não, não é isso. Ai, dar boneca para a menina, carrinho para a menina. Não é disso que eu estou falando. Mas a maternidade é sim algo natural da mulher. Ela vai procurar meios de exercer essa maternidade, né? Desde pequenininha, ela tem essa tendência. É claro que o que está à volta dela, né, vai influenciar muito, né, nela desenvolver essa tendência natural ou ela reprimir, né? Então, o que a gente tem visto muito é fazer com que as meninas reprimam a sua tendência natural à maternidade. Então, assim, a menina acabou de menstruar, já entra com anticoncepcional, né? E aí não dá nem tempo do corpo dela desenvolver nela aquilo que ela precisa naturalmente. Então, a questão hormonal, a questão, né? Isso faz parte do desenvolvimento. Isso já vai preparar essa menina para a maternidade, né? E a gente não está falando de maternidade da adolescência, né? A maternidade natural que vai acontecer no tempo certo. É claro que acontecem os imprevistos, então a gente vê adolescentes engravidando, etc. Por isso que o planejamento começa, né? Então a gente pensar nas mães, nos pais, em casa, de já ir educando dentro de casa, tanto para o menino quanto para a menina. O menino a paternidade e a menina a maternidade, né? Que nada mais é do que o serviço. Então não é algo que a gente vai falar assim, olha, estou te educando para ser mãe. Não é disso que eu estou falando, né? Quando a gente fala da maternidade natural da mulher, a gente está falando da disposição, da tendência a servir ao outro, a sair de si
né, e na direção do outro, né? Tanto que não é toda mulher que vai ser mãe. Quantas mulheres a gente não conhece que não são mãe? Às vezes por escolha pessoal, outras porque não podem, né, gerar uma criança, né, ou também não buscam outros meios. Mas elas são mães, né? Muitas vezes de outras maneiras. E eu não estou falando aqui de mãe de pet, né, Lu? Não. Não estou falando das mães que exercem a maternidade, né? Falando, sou mãe de pet. Não, não é disso que eu estou falando também. Eu estou falando da maternidade real, que é você se sair do seu espaço, do seu lugar, né? E se colocar em direção ao outro, né? Então a gente vê mulheres que têm uma vida de serviço. Isso é maternidade. Né? A maternidade é você servir ao outro. A paternidade também, só que um pouquinho diferente, né? São papéis um pouco diferentes. A paternidade tem tem a tendência, tem a base da proteção, né? Do sustento, da estabilidade e também da fortaleza, né? É o pai que tira, né, o filho daquela relação, eu esqueci o termo agora, mas daquela relação que o filho e a mãe já são um só, né? Aquela coisa que tem a mãe e o filho, é o pai, a presença do pai que vai colocar cada coisa no seu lugar. A mãe é mãe, mas ela é mulher também, ela é esposa também, e o filho precisa, com o tempo, né, no amadurecimento, a presença familiar, entendendo o espaço de cada um. É assim que a mulher se prepara para a maternidade, né? E principalmente quando eu decido iniciar a minha vida sexual, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. A partir do momento que eu falo assim, estou, né, no momento certo, né? Então isso é muito pessoal. Estou no momento certo de iniciar. Então, minha filha, você já está planejando ser mãe, porque isso pode acontecer. Né? Sabe aquela coisa dos anticoncepcionais, né? Dos métodos? Então já leva. Você já está pensando então está namorando, já leva correndo para o ginecologista. Não, mas peraí, né? Quando eu decido iniciar, então eu já estou preparada, eu me sinto madura para isso, né? Tanto o homem quanto a mulher. Então isso quer dizer que eu já me sinto madura para assumir uma criança, um filho. Então o planejamento começa daí, né? Então é daí que a gente precisa falar, né, Lu? Que o que é inerente à maternidade, então? Né? O que é esperado da maternidade? Né? Nada mais do que a vida nos oferece, que são os obstáculos e as dificuldades para o nosso próprio desenvolvimento e amadurecimento. Então, quando entra uma criança, vamos pensar num desenvolvimento natural. Então, a criança cresce, conhece alguém, namora, decidem, né, que vão constituir uma família, se casam, vamos ter um filho. Primeiro, no casamento, já é um movimento, né? Sair da casa dos pais, né? Começar a assumir algumas responsabilidades, né? Dividir os espaços, saber que, olha, o outro tem um pensamento diferente do meu. Aí a gente já começa a entender que eu preciso sair de mim, né? Que o mundo não gira, né, ao meu redor, que as coisas não vão ser somente do jeito que eu quero. Então, ali no relacionamento, a gente já começa a ter esse movimento de sair de si, né, na direção do outro. Mas daí, de repente, chega uma criança. E geralmente, né, eu falo, a gente de fato entende o que é amor, né? E a gente vai falar a diferença do amor incondicional, né, Lu? Mas de fato a gente entende o que é amor quando nasce um filho. Porque você se depara com um ser que é totalmente dependente de você. Né? E aí que eu acho que começa a vir à tona, né? Todo aquele medo, aquela angústia, aquela ansiedade, né? Diante daquele ser. Né? Então, quando a gente vê aí tantas mulheres
falando assim, não era o que eu queria, não era o que eu esperava. Não, né, só que a minha vida se tornou um desastre total. Eu preciso falar isso abertamente para que vocês saibam, né, para que vocês realmente façam uma escolha consciente, né, de ser mãe ou de não ser mãe. Mas espera aí, né? O que de fato você esperava da maternidade? Né, Lu? Então eu vou passar agora a batata para você, Lu. Porque eu penso assim, Ju, eu acho que tem um mundo muito bonito sendo pintado em torno da maternidade, até mesmo por interesses comerciais, né? Então, quando você vê os artistas, por exemplo, né? São sempre situações muito maravilhosas, mas são situações montadas. Né? Uma pessoa que está ali está amamentando sempre plena, maravilhosa, maquiada, linda, né? Já saiu do hospital da maternidade com a barriga chapada, entendeu? Você, nessa sua magreza invejável, não é? Ficou ali com a barriguinha. Eu não vejo como isso seja possível. Eu preciso estar ali para ver, para eu poder acreditar que alguém que acabou de ter um bebê, dali 2 dias, está com a barriga chapada saindo do hospital sem meter uma lipo ali. Entendeu? Não acredito nisso não, né? Então, assim, como as pessoas se alimentam muito disso, que elas veem e que realmente a mídia tem interesse de divulgar, mas é mais por questões comerciais, e não para mostrar que a maternidade é bela, porque a maternidade real, ela é muito bela, mas ela é muito diferente disso. Não tem nada disso aí, né? Não tem nada disso aí. Então, também, as minhas amigas, porque eu fui das primeiras, assim, né, das amigas da minha idade, eu fui, acho que a primeira a ter filho, né, das mulheres que eu mais convivo, assim. E, então, elas me mandam muita mensagem, né, quando estavam ali com o bebê pequenininho, mandavam mensagem. Mas, Lúcia, tá doendo muito para amamentar, é assim mesmo, é normal, dói mesmo. Não, porque eu li que se tá doendo, é porque a pega não tá certa. Mas eu tô vendo um pouco... Não, filha, dói mesmo. Fala assim, olha, dói, morde a fralda. Entendeu? Muitas vezes no início, ô Ju, naquele primeiro mês, eu dei mamar com lágrimas nos olhos e mordendo a fralda. Só que assim, o que vem disso, depois, né? Que depois que passa esses primeiros dias e que começa a ficar muito gostoso, aí é uma relação que é até difícil de você depois parar na hora certa. Porque tem também momento para romper, embora também tenha toda uma ideia aí, né, tem o povo que defende, que é para amamentar até sei lá quantos anos, né, eu não sou dessa linha, tá, não sou dessa linha, mas já vi, né, já vi assim, quando eu trabalhava no colégio, criança chegar com 4, 5 anos ainda mamava no peito, e a professora precisa falar, escuta, precisa acabar, porque a criança não soltava da mãe, queria puxar ali na escola, sabe? No pátio da escola, o peito da mãe. Então, já estava um outro tipo de dependência aí, né? Então, assim, dói, mas, ó, vai dar certo. Né? A Márcia está colocando assim, ai, dói sim. Dói, mas ela não desistiu. Eu não desisti, você não desistiu. Há mulheres que, por outras situações, também, às vezes, não conseguem, né? Amamentar, e vem uma frustração disso, né? Porque a gente... sonha e se prepara bastante, né? E eu tenho um episódio, Ju, que eu acho interessante aqui para essa nossa live, que foi em relação ao Pedro. O Pedro, como eu era inexperiente, né, e ele fleumático, preguiçoso, como é um bom fleumático, mas eu não sabia de nada disso, né, nem que existia, ele assim, eu punha ele no peito e ele dava e já dormia. Fleumático dorme no peito, né? Só que eu achava que ele tinha mamado. Entendeu? Aí, depois, assim, depois de 4 dias que ele estava em casa, ele dormiu uma noite inteira. E eu também desmaiei de cansaço, que a gente fica, né? Também dormi. Claro. No outro dia cedo, quando eu pus a mão nele, ele estava quente de febre, porque ele tinha desidratado, né? E aí, o que aconteceu? Eu nem lembrei que eu estava com ponto, não lembrei de nada disso. Falei, Wellington, vamos agora pro pediatra. Morava em prédio sem elevador, desci escada. Porque nessa hora, né, você nem pensa em nada, né? E aí, o que aconteceu? Como ele estava desidratado, ele ficou muito fraquinho. Ele não tinha força para sugar.
Então eu tinha que tirar aquele pouquinho que tinha, porque era muito começo, não tinha descido ainda aquele, né? Tirar e dar a aguinha no meio, né? Intercalando até ele ter força para poder realmente pegar o peito. E aí, Ju, eu comecei a ficar muito assim triste, porque eu comecei a perceber o meu peito murchar, né? Parar a produção do leite. Isso eu estava tomando chá de folha de manga, eu estava tomando tudo que o povo falava, né? Até comendo canjica que eu não gosto, eu tava. Daí que aconteceu? Eu recebi uma visita muito especial de uma pessoa que eu gosto demais, né? E ela chegou com um presente, ela viu que eu não estava bem. Ela falou, ah, você parece que você não está bem. Eu falei, ah, eu não estou mesmo, eu estou muito triste, porque eu não estou conseguindo amamentar e eu queria muito, né? Mas eu não dei mamadeira, a gente dava na xicrinha, a água, o leite, né? Porque eu não queria que ele perdesse, né, essa questão da A sucção. pele. É, bom, ela falou, então, sem saber, eu trouxe o presente que eu acho que você precisa. Quando eu Olha, abri, Ju, eu nunca tinha visto essa imagem. Nossa Senhora do Aleitamento. É ela, assim, vestida com trajes camponeses, amamentando o menino Jesus, sabe? E que lindo. naquele dia, Ju, eu entrei no quarto, eu lembro até que eu estava com visita, mas eu pedi licença, porque era hora da mamada, eu fui para o quarto do Pedro, eu coloquei essa imagem ali na minha frente, e ali eu comecei a pedir, e eu falo que eu devo isso, a amamentação do Pedro, né, que depois foi muito boa. A Maria, né, Nossa Senhora, e ao pintinho amarelinho, porque para deixar ele desperto, eu ficava cantando, meu pintinho, para ele não dormir. Conforme eu cantava, ele tum, 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 e mamava. E aquele dia ele pegou, entendeu? E nunca mais parou. Então, assim, foi um episódio que eu tive também, que eu poderia não ter insistido, né? Porque o Wellington, ele viu tanto que eu estava triste, que ele chegou a falar para mim, amor, tem muita criança que é na mamadeira, né? Não vai morrer, não vai. Mas era uma coisa que em mim não ia. Mas eu acompanhei mulheres que não tiveram produção mesmo, que tomaram de tudo que tentaram, sabe, Ju? E os filhos estão aí, estão saudáveis. Então, isso é maternidade real. Porque Isso é senão frustra maternidade real. muito, né? Eu vejo também hoje, tem um lobby, vamos dizer que é um lobby, né? Em torno da questão da cesárea e do parto normal. Então, eu também acho que o ideal é o parto normal, por quê? Porque a mulher vai poder ter um monte, né? Se ela não tiver nenhuma intercorrência, ela vai poder ter mais do que cesárea, né? A gente Com sabe disso, certeza. cesárea é uma cirurgia, é corte, é diferente. Então, mas assim, não precisa dar essa importância toda pela maneira como seu filho está vindo ao mundo, né? Porque às vezes a pessoa se prepara para um parto normal e ele não acontece. Não E aquilo acontece. frustra. A pessoa fica tão frustrada que ela já está com os bebês ali, o bebê saudável nos braços, dali para frente já mudou a dinâmica, ela ainda está presa naquilo que ela não conseguiu realizar. Então, assim, não precisa disso tudo, né? Agora o bebê está aqui, daqui para frente, o que eu tenho que fazer, né? Com dor, mas a gente Sim, nem tá com dor, né, Ju? A gente tá com dor, mas a gente tem que levantar para dar uma má de noite, a gente tem, você tem que. Então, ser sim. mãe é isso, né? E na hora que você tá ali envolvida, você não fica pensando muito, ai, como eu vou fazer isso, ai, como fazer aquilo. O pessoal fica dando muita. Eu sou uma mãe muito instintiva. Eu sempre fui uma mãe muito Sim. instintiva, né? Não sei se também isso é do meu temperamento, mas eu sinto que uma coisa tá. Eu vou fazendo, né? É lógico que ajuda. Eu sei que todo mundo quer ajudar, né? Essas páginas todas que querem fazer essas orientações, né? Ajuda, mas a gente não pode pegar aquilo que tá, ai, eu tenho que fazer assim, nossa, agora eu li outra coisa, vou fazer assado, ai meu Deus, isso aqui não deu certo, agora eu vou ver a página tal. Sei que tá todo mundo querendo ajudar, partilhando a sua experiência. Mas eu falo assim para as minhas amigas, Ju, Deus é perfeito. E se ele escolheu você para ser mãe dessa criança, você é a melhor mãe que essa criança pode ter. Então, assim, Sim. desde que você esteja fazendo o seu melhor, você está fazendo certo, né? Não fica assim tão maluca de querer seguir essa ou aquela linha, né? Essa ou aquela coisa, porque você vai encontrar muita coisa que vai te ajudar e você vai te encontrar umas coisas que vai te deixar louco, né? Porque tem de Sim. tudo, gente, né? Tem aquela as mulheres que não usam fralda nos bebês,
Elas ficam observando, porque diz que dá para perceber que a criança Quando quer vai urinar e fazer tal, né? xixi. Mas você tem que ficar o dia inteiro olhando para essa criança. Sim ou não? Os meus filhos, pelo Verdade. menos, faziam xixi demais da conta. Então, assim, tudo bem, elas fazem desse jeito, tá dando certo para elas, eu tô achando maravilhoso, mas eu amo a ideia de uma fralda descartável, minha filha, eu acho uma beleza. E para mim deu tudo certo, meus filhos sobreviveram à fralda descartável, tá tudo ok aqui, né? Então, assim, às vezes eu acho que tem muita coisa em torno, assim, da maternidade que é fantasiosa. Sabe, Ju? E aí, na hora que as pessoas caem na real de que maternidade é serviço, né? Uhum. Dá uma pane, assim. Nossa, eu não achei que era isso aqui, gente. Até porque se busca muito do reconhecimento, né? A recompensa. O que eu vou ganhar com isso? Na verdade, você não vai ganhar nada, né? Você vai ganhar cansaço, você vai ganhar insônia, você vai ganhar olheira, você vai, né? Exatamente. É Para isso. isso E se retira o aí, serviço. quer dizer, o amor a gente tem, né? Obviamente, o sorriso da criança, né? Aquele sorriso. é, Isso é muito recompensador, mas nem para toda mulher isso é suficiente. Exato. E aí que é o ponto, né? Aí que é o ponto. É claro que cada mulher tem a sua própria história, né? E aí a gente não está aqui também para generalizar, De forma né, alguma. Lu? Uma coisa que a gente precisa falar, que é importante, sobre a depressão pós-parto. Né? O que acontece de fato? Então, veja, a partir da gravidez, o corpo ele começa a produzir uma série de hormônios para gerar aquela criança, para o corpo da mulher estar pronto para receber e gerar aquela criança. Quando a criança nasce, né, esses hormônios eles deixam instantaneamente de ser produzidos e ser lançados no nosso organismo. Isso gera também, né, um impacto, né, muito grande na mulher, que é o Blue Baby, né? Que é aquele período pós-parto, no puerpério, né? Que geralmente assim no primeiro mês após o nascimento, que a mulher ela sente muita vontade de chorar. Então eu lembro de mim na maternidade, gente, eu tava assim explodindo de alegria porque era tudo que eu queria na minha vida. Apesar das dores, porque eu passei pela cesárea, que eu não queria, o meu desejo era muito grande pelo parto normal, me foi impedido, né? Isso é uma frustração enorme, mas aí é justamente esse movimento que a Lúcia fala, né? A dor, ela virá, né? E aí a diferença é o que eu vou fazer diante dessa dor, né? É claro que eu preciso deixar que essa dor, né? Eu não posso simplesmente reprimir. Não posso reprimir. Né? Então, o que aconteceu comigo? A Maju nasceu, eu tinha uma angústia muito grande. Era uma angústia que não ia embora. E eu não entendia. Eu falei, meu Deus, eu tô, né, realizada, tudo que eu queria, minha filha, né, o maior amor que eu poderia ter. Mas era uma angústia que não ia embora. E eu ficava brigando internamente comigo, internamente, e eu não falava para ninguém. Eu não falava para ninguém o que estava acontecendo. Isso é um grande erro, né? Nós mulheres precisamos de uma rede de apoio. Não é isso que você falou da sua amiga, de te ligar e falar, olha, só preciso desabafar. É isso mesmo. Nós precisamos dessa rede de apoio, de alguém que simplesmente nos escute. Que a gente fale com quem entenda de fato as nossas dores. Né? Porque é difícil, às vezes, a gente falar com o marido, né? Que, gente, desculpa, o marido não vai entender. Não adianta a mulher também ter essa expectativa, né? De que o homem tem que... Ele não vai compreender, gente, porque ele não é mãe, ele nunca vai ser mãe, ele é pai. E é uma relação totalmente diferente com o filho. Né? Com a gestação, com o filho que está nascendo, enfim. Ele não vai compreender as nossas dores. Então, a gente precisa procurar estabelecer essa rede de apoio, né? E não ter vergonha de buscar essa ajuda, né? De buscar, de ligar, de partilhar,
né? De ouvir daquela outra mãe, olha, é isso mesmo, mas olha, eu tô aqui, chora. E eu lembro que foram, assim, 2 semanas, né? De extrema angústia, que só foi embora quando eu me permiti chorar. Quando eu me permiti, aí aquela dor foi embora, porque eu me permiti, né, mas eu fiquei segurando, porque dentro de mim era uma briga, uma luta, porque eu não queria aceitar. Eu falei, mas como é que eu posso estar angustiada se é a maior felicidade do mundo, né? Mas existe toda uma mudança também hormonal, orgânica. É uma transformação, é muito impactante, né, na vida da mulher, tanto psicologicamente como fisicamente, né? De repente tem uma criança que demorou 40 semanas para crescer dentro de você e ela foi tomando espaço ali, de repente ela sai de uma vez só, né? E aí é engraçado, eu lembro também do Léo, que faz 4 anos hoje, né? De assim, virem me visitar alguns parentes, ele tinha acabado de nascer. E a pessoa olhar para mim e falar assim, tem outro bebê aí dentro? Ah, tem gente que é muito gentil. Tem gente que é muito gentil, mas a pessoa é da gentileza. Então, veja só. Né? E aí, veja bem, demorou 40 semanas para crescer, não é uma bexiga que estoura e ela some, né? E murcha, você entendeu? Não é assim que funciona, né? Acho que foi o que você falou, né? Como uma mulher que sai do hospital que acabou de parir e tá com a barriga reta. Gente, isso não é natural, não é possível isso, né? Então, a mulher também encarar isso e ter essa rede de apoio, pessoas que, pelo amor de Deus, é um pouco de desconfiômetro mesmo, né? De falar uma coisa dessa, uma mulher que acabou de ter um bebê e que também tá cheio de dúvidas, né? Nossa, será que era isso mesmo? Será que não era para ter desaparecido a barriga? Né? E não, gente, vai demorar para murchar, você tá inchada, quer dizer, uma série de coisas, né? O útero, ele vai contraindo, isso dói pra caramba, né? Não importa se foi no parto, mesmo natural, ou se foi na cesárea, o útero vai contrair, né? Você tá lá no hospital, o bebê vai mamar, você não sabe o que dói mais, se é o peito ou se é o útero que dói mais, porque cada vez que ele mama, mais o útero contrai, né? Que a amamentação, ela provoca, né, a contração para que o útero volte. Né? Tudo muito perfeito, né, Ju, essa conexão. Essa questão da baixa hormonal que a gente tem, do Pedro eu não senti tanto, porque como aconteceu essa questão da amamentação, eu já fiquei assim, né, envolvida com isso. Já mudou o foco. É aquela história assim, né, quando você é mãe e pai, o amor incondicional, Ju, eu falo por mim, não estou falando pelos outros, né? Hoje o Padre Elton falou na missa coisas lindas sobre o amor de mãe. E ele colocou como sendo um amor incondicional, mas é porque ele é muito, muito fofo de falar isso. Porque assim, para o meu amor ser incondicional, eu ainda tenho que purificar muito o meu amor. Né? Claro que eu amo meus filhos, eu faço por eles tudo que eu posso e um pouco além, mas eu tô sempre pensando em alguma coisa que eles vão, sabe? Não, então, eu faço tudo isso por vocês, mas eu quero que vocês sejam educados, que vocês... Tô esperando, sabe? Então, eu não tenho esse amor assim incondicional, que a gente fala do amor de Deus, que é incondicional, que nos criou com esse danado desse livre-arbítrio, e ele nos dá tudo que ele nos dá, e ele vê a gente fazendo um monte de porcaria, indo pro lado errado, e mesmo assim ele continua nos amando com o mesmo amor. Não é por aí também que eu vou, então eu não vou mentir aqui, tá? Agora, que existe um movimento aqui da minha parte, da parte do Wellington, de tornar a prioridade da nossa família, a prioridade que é para os nossos filhos, isso sim. Né? Então, é você sair da sua prioridade, daquilo que te satisfaz, daquilo que é importante para você, né, como adulto já, e colocar em primeiro lugar aquilo que é a prioridade do seu filho, né, ou dos seus filhos. Sim. Então, isso já é um exercício de amor grande para essa humanidade porcaria que a gente é. Para essa realidade decaída que a gente tem, né? Então, como eu disse, esse exemplo que eu dei da baixa hormonal em relação na época do Pedro, como ele teve essa questão que ele desidratou, eu foquei nele.
nem dei atenção ao que eu estava sentindo, né? Do Henrique também não tive muito essa questão da baixa hormonal sendo percebida, né? Mas da Alice, eu senti muito. Por quê? Porque junto com essa questão dos hormônios indo embora, juntou o meu temor de não dar conta dos dois mais velhos. Então, eu me lembro que eu estava com a Alice pequenininha, ela nasceu em janeiro, e aí, logo em fevereiro, tanto o Pedro quanto o Henrique vieram com anotação na agenda de falta de tarefa. Imagina que para mim isso é uma coisa inadmissível, né? Juliana, eu chorava, mas eu chorava. Falava, não, eu não sei, como que eu vou ser mãe de 3? Eu não sei ser mãe de 3, eu tô deixando os dois lá, porque, né? E mais graças a Deus eu tinha a minha mãe aqui, sempre me apoiando. O Wellington nunca, nossa, nunca nem falou nada no sentido de, olha, acho que você não tá dando conta. Imagina que ele nunca falou uma coisa dessa, né? Ele sempre me acalmou, assim, o Wellington me acalma muito. Quando eu tô, ele percebe que eu tô mesmo nervosa, né? Ele me acalma. E a Nenê aqui também, então elas percebiam, sabe, que era uma coisa meio que eu tava enlouquecendo ali, com medo de não dar conta de 3, né? De estar dando atenção só para a bebê, que precisava mais. Aí, na época, também, o pediatra que eu tinha, né, que mudou de cidade, ele falou assim, um dia estávamos eu e o Wellington, fomos com a Alice, ele falou assim, olha, você quer fazer a sua parte agora? Falou pro Wellington, né? Você pega os dois mais velhos e sai. Vai jogar uma bola, vai passear na praça, vai fazer... E deixa a Lúcia com a Alice, porque assim, da bebê eu sei que ela vai dar conta tranquilamente, né? Sim. Mas tendo os Sim. outros dois ali, ela vai querer ficar cuidando de todos, e aí é muito difícil, né? Então, Ju, eu vou me atrever aqui, eu não estou dizendo que, como você disse, cada mulher tem a sua história. Eu não estou dizendo que uma mãe que não tem o pai dos filhos presente não possa ser uma mãe maravilhosa, né? Mas quando você tem tudo composto do jeitinho que Deus pensou e planejou, são outros 500, né, Ju? Porque você, a primeira rede de apoio, né, a primeira pessoa da sua rede de apoio é o seu esposo. É o marido. É o pai, sim. né? Uhum. Então, assim, se você tem isso tudo redondinho, é muito diferente. É claro que ele vai fazer a parte que ele pode. Não adianta também ser... Por exemplo, o Wellington, ele nunca ficou acordando todas as vezes que eu ia amamentar as crianças de madrugada. Eu não via necessidade disso. Eu vou amamentar, então você é o pai, você senta aqui do meu lado e fica olhando. Exatamente. Eu não vi necessidade disso. Então, assim, ele tinha que trabalhar no dia seguinte, né, Ju? Então, assim, se ele estava dormindo, eu deixava dormir. Às vezes ele acordava, eu via que era um sono, assim, um pouco mais leve, né? Que ele tava, mas assim, eu não ficava, acorda que agora eu vou amamentar, você tem que ficar olhando eu amamentar. Eu vou ficar acordada, você também vai. Né? Meu marido também, ele sempre falava, olha, me chama, né? Mas é justamente isso. Por que eu vou chamar? Se sou eu que vou dar mamar. Entendeu? Eu acho assim, se depois o bebê não quiser dormir mais, né? Porque tem criança que acorda e não quer dormir mais. Sim. Né? E aí você tá naquele cansaço, né? Tudo bem, ó, você chamar o marido e ele, olha, né? Dar esse apoio é essencial. É essencial, porque a gente já viu, assim, às vezes mãe que quase desmaia à noite com o bebê, porque tá muito cansada, fica fragilizada, fraca, né? Sim. E precisa, sim, desse apoio. Porém, é aquilo que você falou, não é uma simples questão de, olha, se eu tô aqui, você também tem que estar, né? É uma questão, enfim, a gente tem que analisar a real necessidade. Claro. E o bebê é com a mãe, não tem jeito. Ele precisa da mãe, né? Então, assim, aquela questão dos mais velhos, eu tenho 3, então é justamente isso. Nossa, meu Deus, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer, né, com os outros 2? E é um medo mesmo, a gente é real, a gente sente muito medo mesmo. A Carol tá dizendo aqui, gente, a Carol, ela é mãe de 6, tá? E ela tá dizendo, ó, eu sempre sinto que não vou saber cuidar dos filhos das primeiras semanas. Gente, é mãe de 6 filhos, então a gente tem esse medo mesmo. Por quê? Porque a gente tem esse amor.
E o amor faz com que a gente quer dar o melhor, Sim. né? E aí vem, né, das mães que muitas vezes não entendem que o melhor não é a perfeição. Porque nós não somos perfeitas, né, Lu? Nem seremos, né, meu amor? Nem seremos. Então, assim, ó, até falar assim, a gente vê um movimento aí que fala que, olha, essas mulheres, essa religião aí que fala que a gente tem que ser igual à Virgem Maria, né? Fala de uma maneira, assim, ruim, né? Gente, Nossa Senhora, ela é a mãe perfeita, né? Ela é a mãe perfeita, porque ela é imaculada, não há nada de imperfeito, nada. Nenhum traço dela é imperfeito. Isso não quer dizer que ela não sofreu, que ela não passou por problemas, né? Que ela não... Gente, o bebê foi nascer numa cidade estranha no meio de um estábulo. E aí ela teve que acordar no meio da madrugada e fugir para outro país, porque queriam matar o bebê dela. Então falar, né, que a gente quer ser igual à Virgem Maria é justamente entender que a atitude dela diante das circunstâncias que se apresentavam para ela, é essa atitude que nós precisamos imitar, porque ser igual, gente, jamais nós seremos iguais a ela. Isso é impossível de fato. Porém, isso é natural do ser humano, nós precisamos ter personalidades a quem imitar. Personagem que a gente olha, não é trocar a inveja pela admiração. Porque o que a gente faz? Né? Vamos falar das mulheres, a gente está falando de mãe, vamos falar das mães. A mãe começa a olhar para fulana, aí ela dá conta, eu não dou conta. Aí eu começo a ficar com raiva. Gente, isso, vamos dar um nome certo? Isso é inveja. Né? Porque a fulana dá conta, porque não sei o quê, porque eu não dou conta, aí eu começo a ficar com raiva, eu começo a ficar com raiva do meu filho. Eu começo a ficar com raiva de mim, eu começo a ficar com raiva do meu marido, que não é igual ao marido da fulana. Porque o marido da fulana acorda todas as vezes que ela levanta para dar mamar. Aí é ele que faz o bebê arrotar. O meu, olha lá, ele nem vê eu levantar, tá lá roncando, que nem um porco. Né? Gente, isso é inveja. É inveja. E aí isso é destrutivo, né? Jamais a gente pode se comparar, né? Até porque a fulana pode aparentar que tá tudo certo, tá tudo lindo, maravilhoso. Isso não quer dizer que seja real, que seja verdade. E a rede social, né, Ju? Misericórdia, né, gente? Qualquer pessoa com 2 neurônios sabe que na rede social você posta as belezas, não é? Que de desgraça o mundo já tá cheio. Então, você posta uma foto bonita, você posta uma foto de um momento sublime, entendeu? Vai ficar postando coisa, né? Porque, agora, é isso que eu falo, com os amigos, né? Com quem você pode realmente se abrir, você fala das coisas, né? Até hoje meu cunhado falou, olha, você tá tendo aí um movimento, né? Que eu tô vendo, tô percebendo aí nas mídias, das mães poderem falar olha, eu tô cansada, porque com a pandemia, as mães tendo que dar conta também da questão do estudo dos filhos e tal, e ainda as que trabalham fora também ter isso e tal, e ainda tem que ser esposa, das mulheres poderem falar que estão cansadas, mas gente, eu nunca me senti proibida de falar que eu tô cansada, quando eu tô cansada eu falo que eu tô cansada. Quando eu falo que eu tô cansada, eu não tô querendo dizer que eu quero me livrar dos meus filhos, ou da minha realidade cotidiana, ou do meu esposo. Não, eu só tô cansada porque eu tô cansada, porque eu sou um ser humano, porque o meu corpo cansa, minha cabeça cansa, né? E os meus filhos, quando eu estou cansada, eu falo para eles, eu estou cansada, é momento de você descansar, porque eles precisam saber que eu sou humana, né? Agora, eu não falo, eu estou cansada, é por causa de você, é por causa disso, aí já não tem necessidade, né? Sim. Então, assim, gente, se você... Uma outra, aproveitando esse gancho, Lu, né, uma coisa também que aconteceu comigo, né, então um dia eu tava assim com muita dor de cabeça, tudo bem. Por quê? Porque tinha sido uma noite difícil, nem lembro direito, para ser sincero, o que aconteceu, porque essas coisas, é bom que não fica na nossa memória, passa, né, mas eu lembro que eu estava muito com dor de cabeça, porque a noite tinha sido difícil com as crianças, acordou um, acordou o outro, teve problemas aqui, enfim, eu sou um ser humano, né? Meu corpo reagiu diante daquela situação. E eu só comentei, nossa, eu tô com um pouco de dor de cabeça. E uma pessoa perguntou pra mim,
Ah, mas por que que você tá com dor de cabeça? E aí, olha, já que a pessoa se interessou em saber, veja, só falei que eu estava com dor de cabeça. Eu não falei assim, eu não aguento mais a minha situação, porque eu tô, né? Não, eu só falei isso. A pessoa perguntou, eu falei, porque aconteceu isso, 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 isso. Qual foi a resposta da pessoa para mim? Mas você não sabia como era ser mãe de 3 filhos? Você não sabia que ia ser assim? Eu só respirei fundo, eu falei assim, mas Senhor, que parte da conversa eu perdi que eu reclamei de ser mãe de 3 filhos, né? Então, às vezes as pessoas não Como se pessoas entendem que quando não têm você filhos fala. não tivessem dor de cabeça, né? Não Dor pudessem de perder. cabeça. Perde uma noite de sono por causa de trabalho, perde uma noite de sono porque perde só, entendeu? Não tem, é que assim, quando a gente tem filhos, ô Ju, e principalmente se for uma família mais numerosa, as pessoas acham que tudo que acontece na vida da gente gira em torno disso, né? Então, eu tô com dor de cabeça, você tem um monte de filho. Porque não é, gente, a vida, os filhos, eles vêm, eles entram na nossa vida, a sua vida continua e você tem essa porção com os filhos, mas você continua sendo uma mulher, né? Você continua sendo esposa, você continua sendo uma cidadã, a sua vida não para. Isso também eu acho que é um erro que tem tornado a maternidade, assim, tem trazido a ideia de que a maternidade é um peso. Quando as pessoas assim, agora eu sou mãe, eu abandonei o restante do meu mundo, porque agora eu sou mãe. Então, paro tudo. Às vezes deixa até o marido de lado, deixa o casamento de lado, porque agora eu vou focar só no meu filho. Você sufoca a criança, entendeu? A criança tem uma hora que ela dá um grito de liberdade, que a última pessoa que ela quer ver na frente é você, porque você é uma chata, e não deixa a criança dar um passo, entendeu? Sem você. E às vezes acaba com o teu casamento porque você abandona a pessoa que você escolheu como companheiro de vida e, na verdade, é para quem você faz aquela promessa do até que a morte nos separe, porque os seus filhos vão se separar de você, se você viver bastante, antes de você morrer, né? Agora, com E o que é esperado, né, Lu? o que é Esse é esperado, um o que é ponto importante. saudável. É o que é saudável, Exatamente. né, Ju? Isso deve acontecer, isso deve É, acontecer. Os filhos precisam voar, né? exato. E De que a tá nossa presença na vida, né? A nossa presença na vida deles, né? Vai ser assim, olha, vou dar um suporte, porém eles precisam caminhar com as próprias pernas, claro. né? É o natural que eles vão embora, né? Que eles sigam a vida, que eles Sim. possam construir. Aí sim a gente vai falar, eu fiz um bom trabalho. Exato. Meus filhos voaram. Né? E como mulheres, Deixa eu eu vi. só fazer uma É, observação, né? Um querido está me assistindo aqui, Matheus, que bom que você está por aqui, viu? Fico feliz de você estar escutando. Ele até comentou que não estava escutando. Ele falou: olha, o áudio tá sem áudio. O pessoal está ouvindo bem? Está tendo algum problema no áudio? Né? Dá um toque aqui pra gente, né? Se estão ouvindo bem a live. Será que é o meu? Senão eu ponho o fone aqui, se precisar. Vamos ver se alguém fala alguma coisa. Mas é justamente isso, né? A gente não pode esquecer que a gente é esposa em primeiro, na verdade, nós somos esposas em primeiro lugar, né? E é difícil mesmo entender isso, né, Lu? Porque aquele serzinho, né? Então, eu sempre falo que o primeiro ano do bebê, né, é o mais difícil. Né? Geralmente, o primeiro ano é o mais difícil, por quê? Porque o bebê, ele é você e você é ele, é uma coisa só, né? É uma dependência mesmo, de uma questão de sobrevivência, né? Só que a partir de um ano, o bebê começa a ficar mais independente, ele começa a entender que ele é uma outra pessoa separada da mãe, né? Ele começa a trilhar, né, a descobrir outras coisas, a mãe consegue respirar um pouco mais. Então, assim, o primeiro ano, eu acho que as mães se sentem mais sufocadas, né? Falando, meu Senhor, nunca mais quero ter outro, né? Quantas mães a gente escuta, né, nesse primeiro ano do bebê? Né, Lu? Ficam com medo de ter outro. Falam assim, eu não vou suportar, eu não vou dar conta de outra criança, porque não cabe aqui dentro, né? Parece que não vai ter espaço, né? Quantas mães também têm medo de ter o segundo filho? Porque falam assim, eu não vou ter esse amor. Como que eu vou ter esse amor? É muito grande, né? Quantas mulheres a gente escuta falar assim, olha,
como que é, né, ter o segundo filho? Porque eu tenho medo de ter e não conseguir amar como eu amo, porque eu amo tanto, né? Nisso eu acho, Ju, até o Padre Elton também estou. Nisso eu acho que o nosso amor, né, de mãe realmente se aproxima do amor de Deus, né? Porque a gente ama todos os filhos, né? E ama assim, ama em qualquer circunstância, mesmo aquelas que você discorda. Então ele fez uma colocação que eu também sempre falava assim como exemplo, né? Para os meus alunos, para quem eu orientava, assim, se você vai no dia de visita, né, numa cadeia, numa penitenciária, você vai ver muitas mães naquela fila. São mães que se decepcionaram, mas elas não deixaram de amar, né? Então, assim, claro que uma mulher, ela é capaz de amar muitos filhos, todos que Deus mandar para ela, né? A gente ama todos, mas cada um tem uma necessidade. Então, o fato de você ter que ser mais incisiva com um do que com o outro, que esse aqui exige mais pulso, não é falta de amor, pelo contrário, é amor, né? Você ser firme, você ser assertiva, esse aqui precisa mais, né? O filho doente, ele precisa mais, né? Doente, eu não estou falando de doente físico, estou falando daquele filho que precisa mais. Às vezes isso até gera, né? Como lá na parábola do filho pródigo, do pai misericordioso, né? Gera naquele que precisa menos o ciúme. Mas a gente também tem que né, contornar essa situação. Falar, olha, vê como você é mais calmo, você é mais tranquilo, você é mais responsável, né? Você, quando a mamãe vai ver, você já fez, você já tomou o seu banho. Então, você percebe que o seu irmão não é assim? Que a mamãe precisa ficar um pouquinho mais? E aí, além de compreender, muitas vezes se dispõe a ajudar. Aqui em casa isso acontece, ô Ju, porque o João, ele é um colérico assim, que ele tira a paz da galera. A minha, a do pai, ele tira. Se ele tiver no momento encrenca, ele tira, porque ele fica muito nervoso. Nós estamos lidando com isso, tentando fazer o nosso melhor, mas não é do dia para a noite, é um trabalho intenso, né? E que vai melhorar, tenho certeza. Como dizia minha sábia avó Joana, tudo passa, filha. Ela nunca soube nada de temperamento, nunca estudou, era analfabeta, mas ela tem razão, filha, tudo passa. Né? Então eu sei que essa fase vai passar, mas muitas vezes eu preciso, assim, com o Pedro, com o Henrique, às vezes com a Alice, que é menor, mas já entende um pouco mais, falar, gente, não provoca, não bate de frente com o João, porque vai piorar, ele vai ficar mais nervoso, aí que ele vai gritar, né? Então, assim, eu tenho tido que fazer essas orientações, não é que eu estou protegendo o João, falar, ai, deixa ele fazer o que ele quer, não, é ensinando a lidar com o jeito dele, o temperamento dele que é mais difícil, né? Porque o colérico porque ele é pequeno, né? E ele justamente não tem tanto entendimento, né? Exato, entende menos, né, Ju? Então, assim, essas coisas são necessárias, e como você disse, às vezes as pessoas miram, assim, a tua família, falam, ai, olha só, tá nadando de braçada, eu adoro essa expressão, né, nadando de braçada. Que nadando de braçada? Eu tô me afogando, minha filha. Você que não tá vendo que eu tô me afogando, né? Mas a gente, de uma hora você tá afogando, vem alguém e te puxa, né? Porque eu tenho você, que eu corro, eu tenho a Carol, que é minha comadre maravilhosa, né? Que eu mando lá. Então, parece assim, ó, Deus faz as coisas de um jeito tão maravilhoso que parece que o dia que eu mando alguma coisa para você, é um dia que na sua casa foi mais tranquilo. Então, você pode me voltar palavras de tanto conforto, e assim a gente vai fazer nessa troca, né, Ju? Parece que nunca no mesmo dia aconteceu coisas de calamidade na minha casa, na sua, na da Carol, sem essa rede que a gente tem, né, de apoio, de mães que a gente vai... Então, assim, eu mando alguma coisa para a Carol também, ela já me manda, Lúcia, olha isso aqui, lembrei de você. Fala, ai, era o que eu precisava, sabe? É Deus agindo. Não é verdade? Com certeza. Não tem essa certeza, rede, né? As amigas que a gente pode, isso, né? É importante a gente falar, Lu. Mulher, mãe, não tenha vergonha de ter uma rede de apoio. Precisa. Sabe? Não tenha vergonha. É necessário. Necessário. Né? A gente precisa, porque nós somos humanas.
E é importante você procurar justamente pessoas, né, que têm essa experiência. Não é bobagem falar isso. Ah, então, se eu falar com uma amiga que não é mãe, ela não vai me ajudar? Claro que ela vai ajudar a sua amiga, ela vai te escutar, né? Mas lá no fundo, você vai falar assim, ah, mas ela tá falando isso porque ela não é mãe, ela não sabe o que eu tô passando de fato. Não é, Lu? Então, assim, procure pessoas, né, que você sabe que vão realmente entender o que você está vivendo. E, gente, as dores maternas são reais, né? Então, é importante a gente falar isso, são reais. Só que, assim, a gente não pode parar aí. O que está acontecendo, né, nesse movimento todo que a gente está vendo, a gente não vai citar, né, Lu? Sim. Quem viu, viu. Quem não viu, fica nas entrelinhas, quem sabe um dia entende. Mas, o que acontece assim, ó, a dor materna é real? Claro que é, gente. Nós somos humanos e a vida, o sofrimento é inerente à vida. Não existe vida sem sofrimento, né? O problema é que a gente está vivendo, né, um contexto cultural, né, um momento cultural em que o sofrimento não cabe. As pessoas querem tirar o sofrimento da vida. Né? Que isso, ó, vamos olhar no todo, né? Por que será que isso está acontecendo? Né? No último século, né, o que aconteceu? Olha quanta tecnologia, como a tecnologia entrou na nossa vida e transformou. Gente, que maravilha, não estou reclamando, pelo amor de Deus. É o né? super auxílio, que maravilha, né? Como a Carol fala, nossa, a máquina de lavar me fez muito mais por mim do que certos movimentos. Minha melhor amiga. Então, assim, a tecnologia é maravilhosa. Ela nos trouxe facilidades. O problema é que a gente quer agora generalizar a facilidade. Então, não cabe mais problema, não cabe mais sofrimento. Cadê a tecnologia para resolver? Né? Cadê a tecnologia para resolver? Aí que entra justamente, né, essas... pessoas, né, eu vou usar assim, esses termos, essas psicologias, né, que vem com a receitinha pronta, faz assim, faz assim, faz assim, que vai funcionar. Só que a vida real não é assim, né? A vida real não é assim. Pode ser que funcione para uns, mas não quer dizer que vai funcionar para todos. E aí pode causar justamente essa angústia, por que não está funcionando para mim? Né? Porque às vezes você só tem que parar e abraçar aquele sofrimento, né? E falar, o que eu estou aprendendo com isso, afinal? Né? Eu sempre falo que assim, ó, um exemplo bem simples, né? A mulher durante a gestação, desde o comecinho até o final, né? A gente vai muito no banheiro fazer xixi, principalmente à noite. Né, Lu? Dá vontade de fazer xixi, fica levantando à noite para fazer xixi, Gente, olha que coisa maravilhosa, né? Porque já nos está preparando para as noites, né, com o bebê. Né? Então, é assim, a gente tem que entender que certos sofrimentos, eles acontecem para nos preparar para outros que virão. É sempre uma escada, né? Olha, com essa situação, com essa circunstância, tá difícil, mas eu tô aprendendo alguma coisa. Eu me torno uma pessoa diferente. Inclusive, uma pessoa mais forte. Né? Eu começo a me reconhecer. A mãe, ela tem dificuldade, a mulher tem dificuldade de reconhecer a própria fortaleza. Sim. Né? Muitas vezes é aquela questão assim, nossa, como você é uma mulher forte. Você olha para você, tá falando comigo, né? Como assim? De onde que ele tirou isso? Né? Porque a gente não se reconhece dessa forma. Né? Porque são as nossas fragilidades, são as nossas exigências com nós mesmas. Né? Que a gente quer ser perfeita, a gente quer fazer tudo perfeitamente, por quê? Porque a gente ama. Quando eu amo, eu quero dar o melhor. Né? E aí eu sofro, porque eu não posso oferecer o melhor 24 horas por dia. Infelizmente. Né? A gente não vai fazer tudo perfeito e dar conta de tudo. E aí entra a humildade também, Lu, de pedir ajuda. Né? De pedir ajuda. Então, por exemplo, quando vem as misérias, Ju. É o reconhecer as misérias. Né? Nossas fraquezas, que nós temos mesmo, fazem parte. Se a gente tivesse o tempo inteiro fazendo tudo certo, já estava no céu, que é onde tem perfeição. Aqui não tem.
né? E acho assim Exatamente. também, muitas vezes, fazer as coisas esperando um reconhecimento aqui. Tem coisas, ô Ju, que a gente vai ficando mais madura, né? E quando você começa a trocar experiências com as amigas, e eu já fiz isso em várias situações, envolvendo filhos, envolvendo casamento, né? Então, assim, eu tô fazendo tudo isso, eu não percebo, né, que ou meu esposo está na mesma direção que eu. Olha, sua recompensa não é aqui. Porque, não é? No caso do casamento, nós temos que santificar os nossos esposos e eles nos santificar. E os dois se santificarem, Sim. não é? Nós temos essa missão. Então, às vezes, né? E os filhos vêm para nos ajudar nisso também, né? Porque são duas pessoas diferentes, às vezes com cabeça diferente, educação diferente, que precisa ter, né, uma ideia assim coerente para poder direcionar os filhos. Porque se cada um quiser também educar do seu jeito, a seu modo, aquela criança fica perdida, né? E às vezes Com certeza. as pessoas acham que isso acontece só com casais que se separam. Não. Às vezes tem casais que estão juntos, vivem bem o casamento, mas na orientação para os filhos diverge muito. E os filhos dentro da mesma casa, eles sabem o que eles pedem para a mãe, o que eles pedem para o pai, entendeu? Porque Sim. o filho vai fazer esse jogo, né, de buscar aí uma facilidade. Então também precisa ter essa conversa. Então assim, a recompensa de tudo isso não está aqui. Não está neste plano mesmo, né? Você assim abrir mão das coisas pelo seu filho. É claro que se você fizer as coisas e observar seu filho lá na frente, um adulto de sucesso, quando eu falo sucesso, Bem não estou formado, falando, né? não tô falando coisa assim de ter dinheiro, nada dessas coisas, né? Porque se fosse assim, minha mãe ia se sentir uma fracassada como mãe, entendeu? Que nenhum de nós se enricou. Mas assim, nós temos o que eu falei hoje na oração aqui em casa, né? Que as mães da família almoçaram aqui. Foi isso. Eu falei, mãe, se tem uma coisa que você e o pai acertaram conosco, foi nos ensinar sobre Deus e sobre as coisas dele. Nisso a minha mãe sabe que ela teve sucesso. E quando você tem isso, todo o resto vai te vir por acréscimo, não é, Ju? Buscar primeiro o reino de Deus. Em primeiro lugar é isso. Isso também, Ju, eu acho importante a gente falar nessa nossa live de maternidade real, porque o que eu vejo, uma preocupação enorme em educar os filhos academicamente, até mesmo observar os filhos emocionalmente e abandonar a educação espiritual dos filhos, Sim. né? E aí chega aquele momento da vida da gente, que os nossos filhos também vão viver com a graça de Deus, se tornarem adultos, em que nada deste mundo, deste plano, nos responde, nos acalma ou dá conta daquela nossa aflição. E aí você não educou o seu filho para o transcendente, né? E o seu filho vai sofrendo para encontrar respostas. Isso. Né? Então tem isso exatamente. também que a gente não pode abandonar. Eu nunca esqueço de uma situação que aconteceu aqui, assim, bem rapidamente, da Maju, que caiu um dentinho dela, só que caiu dentro da garganta dela. Misericórdia, foi um susto. Ela ficou desesperada, eu catei ela, virei ela de ponta cabeça. O Henrique engoliu o dele. Dormindo. Se ela engolisse, até tudo bem. Ai, Jesus. Até tudo bem, mas ela engasgou, sabe? Com o dente. Meu Deus. Menina, foi um susto. Aí eu virei ela de ponta cabeça e nessa hora, né, eu fui assim super rápida, enfim, foi um susto. Mas depois que passou, ela virou pra mim e falou assim, mãe, meu anjo da guarda e Jesus estavam aqui comigo. Sabe? Ela devia ter, quando começa a cair os dentinhos, 4, 5 anos, né? 5, 6, né? 5, 6, né? Sim. Então, ela pequenininha, né? Sabe? Ela tava ali naquele desespero, mas depois que passou o desespero, o primeiro pensamento dela foi assim, olha, eu não tava sozinha. Além da minha mãe que tava lá me batendo nas costas de ponta cabeça, tinha alguém a mais aqui que tava cuidando da situação, né? Então,
Esse ponto é muito importante, né? Para nós como mães. Então, não só na educação dos filhos, que a gente vai falar sobre isso numa outra live, né, Lu? Já vamos deixar um spoiler. Mas também para nós. Saber que, né? Então, dar o sentido para o sofrimento. Né? Então, o que a gente estava falando, que a nossa sociedade hoje, ele quer reprimir o sofrimento, quer ignorar, falar, não, isso não cabe na minha vida, o sofrimento não cabe. Aí eu preciso buscar compensações o tempo todo, né? Para que eu não sofra. Né? Isso, gente, é loucura. Isso é loucura, porque não é possível uma vida sem sofrimento. E o sofrimento, ele é importante para o nosso crescimento pessoal, para o nosso amadurecimento como pessoa, né? O que nos faz diferente dos animais é justamente a nossa capacidade de decidir diante da circunstância, que seja uma circunstância boa ou ruim. O que eu faço diante dessa... Eu tenho liberdade de decidir o que fazer. Um animal não tem. Um animal não tem liberdade de escolha. É isso que é um abismo entre nós e os animais. Né? E nós precisamos entender que muitas vezes a gente age como um mero animal. Como um cachorro, como uma vaca no pasto. É uma vontade deseducada, né, Ju? Isso. Vai só atrás das vontades, não tem educação dessa vontade. Né? Porque as nossas vontades precisam ser educadas. Exatamente. Para o bem. Para o bem. A verdadeira liberdade é a liberdade que busca o bem. Por quê? Mas nossa, que incoerência. Então, se a liberdade é escolher o bem, então não é liberdade. Na verdade, nós fomos enganados. Gente, a mídia, né, que vende essa questão de liberdade, como eu posso escolher o que eu quiser. Liberdade não é isso. Liberdade é escolher o bem. Por quê? Porque se eu não escolho o bem, a escolha que eu faço para o mal me escraviza. Eu me torno escrava, né? Porque se torna um vício. E aí eu já não sou mais livre para escolher. Né? Sabe aquela coisa, um exemplo bem básico, quem gosta de tomar café, né? Deixa de tomar café um dia para ver o que acontece. Dá uma enxaqueca danada, né? E aí, eu tô tomando café porque eu gosto de fato ou porque eu já tenho uma necessidade orgânica para o café? E aí, você entende assim? Eu tô usando um exemplo bem simples. Sim, assim pra gente entender. Os vícios, né, Ju? Tudo aquilo que você não consegue ficar sem é porque já te escravizou. Exatamente. Né? Então a gente também... Não, pode falar. Pode falar, Lu. Pode falar, até porque a gente precisa já são 8h10. Não, é que eu ia assim, retornar nesse ponto que a gente falou, né? Sobre ter essa noção do transcendente, do sobrenatural, para nós mães, sabe? Porque muitas vezes, Ju, a gente se coloca a rezar pelos filhos. A gente reza pelos filhos. E não reza por nós mesmas. Né? E pelo menos enquanto os filhos são pequenos, porque depois de adultos, nós vamos mesmo fazer isso, né? Porque, olha, eu já depositei todas as sementes lá, então agora eu rezo, Senhor, eu peço que isso frutifique, né? De maneira boa, de maneira a te agradar, né? Mas quando eles são pequenos, muitas vezes a gente pede muito por eles, né? E a gente não, e somos nós que estamos na condução do negócio, né? Então, sim, uma mãe fortalecida, uma mulher que esteja bem, que esteja em equilíbrio, ela vai irradiar isso para o lar dela. Às vezes a gente fica só em cima dos filhos, só em cima do marido, se anula. Então a gente vê um movimento também muito grande dentro da nossa igreja, com mulheres que estão usando o Instagram, né, que são mulheres muito religiosas e tal, falando assim para a mulher, esteja bem, assim, ó, esteja arrumada. Olhe para o espelho e goste do que você vê. Porque quando você está bem assim, isso vai também refletir no restante da tua casa. Agora, se você está se olhando no espelho, se achando acabada, derrotada, mal arrumada e tal, você vai achar que aquilo ali é consequência de você ter tido filho, de você ter marido. Isso. E nada mais é do que o seu próprio comportamento, das escolhas que você está fazendo. Você está permitindo isso acontecer. Né? Mas eu não arrumo o tempo. Arruma. A gente precisa organizar, né? Às vezes é aquilo que a gente já comentou.
se lança completamente sobre o filho de modo a sufocar. Sufoca, não é positivo para a criança isso, né? As mães precisam saber, não é. E se anulam completamente, não fazem mais aquilo que tem importância para elas, né? Param completamente e depois uma hora isso vai vir e você vai falar assim, nossa, me arrependo de tudo, porque olha o que eu virei, né? Por ser mãe, por ser esposa, eu não quero mais nada disso, mete o louco e vai agir como uma adolescente, quarentona, entendeu? Quarentona que age como adolescente, então por quê? Porque não ordenou as coisas como tinha que ser. Porque não houve equilíbrio, né, Lu? Porque não há, né? Primeiro, então, a gente entender que o sofrimento é inerente, que ele vai acontecer, né? Dentro da maternidade ou não. Então, a gente está falando da maternidade. Gente, vai acontecer. A diferença é o que eu vou fazer diante desse sofrimento. Qual vai ser a minha atitude diante disso? Eu vou deixar que esse sofrimento venha e me amadureça, ou eu vou ficar ali me fazendo de coitadinha, de vítima e de ai, coitadinha de mim, porque isso está acontecendo comigo, né? Que coisa insuportável, e aí eu quero repelir, e aí enfim, você começa a entrar num ciclo, né, horroroso, inclusive disso. Então eu paro de me arrumar, eu paro de procurar coisas que eram importantes, de fazer, mesmo que no pouco tempo. Né? Eu paro de dar atenção para o marido. E aí entra também, Lu, das mulheres entenderem que a gente precisa muitas vezes fazer mesmo sem vontade. Mesmo sem o desejo, não é sem a vontade. Vamos usar o termo certo. Vontade é justamente a atitude de fazer o que eu preciso fazer. Sim. Independente do gosto. Não precisa ser saboroso. Não precisa ser gostoso. Eu tenho que fazer pronto. Não é o prazer que tá em jogo, né? Não é o prazer. Isso, não é o prazer, exatamente. E aí a mulher começa a entender que a gente funciona de que jeito, Lu? Quanto mais eu faço uma coisa, mais motivação eu tenho para fazer essa coisa. Quanto menos eu faço, menos motivação. É assim que funciona. Basicamente é isso. Né? Então, se eu deixo de comer comidas saudáveis e nutritivas, menos vontade de comer essas coisas eu vou ter e mais vontade de comer porcaria eu vou ter. Quanto mais a gente começa a educar, né, nosso paladar para coisas mais saudáveis, você começa a falar assim, nossa, como que eu era capaz de comer, né? Certo. Não é? Entendeu? Então a gente precisa ter esse olhar. Então, fazer mesmo sem vontade. Então, eu não tô a fim de passar um batom, mas faça, né? Faça isso. Porque você fazendo um dia, no segundo dia, no terceiro dia, isso foi o que você falou, não é bom só para você, mas é caridoso para as pessoas que estão, né, convivem com você também. Sim, como dizia Santa Teresa, o rosto é do outro. O rosto é do outro. Seu filho te olha, te vê acabada, reclamona, né? Feiosa. Nossa, gente, a maternidade acaba com a mulher. Quem tem filho é mulher, vai falar assim, não vou querer ter filho nunca. Eu ouvi isso de aluno meu, Ju. Não, como que eu vou ter filho? Eu tenho um post sobre isso, inclusive. Filho dá gasto, filho só dá sabe? Então, assim, eu sempre fiz questão de me arrumar para trabalhar, assim, sempre passar uma maquiagem, acordava mais cedo para fazer isso, né? Porque eu não queria que as adolescentes pensassem assim, ai, meu Deus, olha lá o que é ser mãe de 4 filhos, ainda trabalhar fora, ai, que derrota. Não, eu queria que eu olhasse e falasse, uma vez eu achei tão engraçadinho, uma aluna minha falou assim, nossa, parece que você tá sempre na Fashion Week. Tinha uns dias que eu ia trabalhar de salto, sabe? Então, falava assim, é isso, eu quero que elas vejam que é possível. Depende da sua disposição interior para as coisas. Não é todo dia que a gente está plena, né, Ju? Mas a gente tem que fazer esse esforço. Né? A gente tem que fazer esse esforço. O dia que a gente não está, reza e pede. Senhor, me dá disposição, né? Que eu preciso para fazer desse lar um lar harmonioso, para os meus filhos saberem que eles são amados, por uma mãe que se cuida, né? Por uma mãe que está equilibrada, que tem harmonia, por uma mãe que quer, né, que deseja a maternidade, que quer fazer de mim a melhor pessoa que eu posso ser, ou levar, né, fazer com que eu me torne a minha melhor versão, que eu seja a minha melhor versão, que eu seja santo, né? Então, não pode esmorecer. Caiu um dia, no outro levante, já começa de novo na tentativa. Com certeza, né? Exatamente.
né? E olhar assim, a gente precisa se comparar com nós mesmas. Então, para a gente poder finalizar, né? Comparação, gente, com nós mesmos, somente. Eu não posso me comparar com qualquer outra pessoa. Eu posso admirar. Lembra? Eu posso admirar, eu posso falar assim, nossa, que mãe maravilhosa. Puxa, ela sabe, ela faz tal coisa que ajuda muito na dinâmica da casa dela. Então, eu posso tentar aplicar isso, claro, do meu jeito, da forma como vai funcionar para minha família. Então, eu posso ter uma admiração, porém, eu não posso me comparar com quem quer que seja. Mas a gente pode se comparar com nós mesmos. Eu posso olhar para ontem e falar assim, poxa, hoje eu consegui fazer aquilo que eu não consegui fazer ontem. Olha, daqui um mês, poxa, né, eu consegui, né, cumprir aquela meta que eu tinha proposto e não tinha cumprido ainda. Eu posso olhar assim, depois do primeiro, do segundo, do terceiro filho, e falar assim, poxa, nossa, eu dou conta hoje de coisas que eu jamais imaginei que eu daria conta no primeiro filho. Sim. Né? Então, a gente precisa ter esse olhar de comparação com nós mesmas, né? E aquela análise diária. Como é que foi meu dia hoje? De modo geral, mas vamos falar da maternidade. Então, como mãe, né? O que foi bom? Então, eu vou validar, eu vou repetir o que foi bom. O que não foi tão bom? Uhum. O que eu preciso, de fato, melhorar? Né? E aí eu preciso fazer essa análise e no dia seguinte buscar melhorar esse ponto. Então eu não tive tanta paciência hoje, eu reconheço. Amanhã eu vou fazer um esforço um pouquinho maior para ser um pouco mais paciente. E aí a gente vai dando um passo por vez, Isso um mesmo. dia de cada vez. Né? E é isso aí. Quer falar mais alguma coisa, Lu? Não, na verdade, Ju, esse tema dá para um monte de live, né? Não é mesmo? Tá. Dá para um monte de live. Eu só quero deixar uma sugestão, aí depois eu faço um Reels falando o nome do livro, eu só não vou conseguir mostrar, porque ele está emprestado. Mas tem um livro, gente, que num momento atribulado da minha vida, me ajudou demais. É o livro Sofrendo na Fé, do professor Felipe Aquino. Né? Eu fui lendo aquele livro, eu fui me envergonhando, né, de estar assim, aumentando o meu sofrimento diante do que eu li ali, sabe? Porque assim, o sofrimento, ele pode ser motivo de você se afundar de vez, ou de você se santificar, entender que aquilo ali é um momento que você precisa, é um vale tenebroso que você precisa, mas que tem um pastor que te tira dali. Sabe? Sim. Se você souber aonde se ancorar, né? Ele te tira dali. Em que mão segurar, ele te tira, né? Então, esse livro, Sofrendo na Fé, é um livro maravilhoso. Já emprestei para muita gente, né? Que passou, assim, por momentos atribulados e agora está emprestado também. E ele faz muita gente, assim, como eu disse, né? Falar, bem, você acha que você está sofrendo? Esse é um movimento que eu costumo fazer, sabe, Ju? E o Wellington é muito assim também, como eu. Quando a gente está passando alguma situação assim, mais apertada, pensar que sempre tem alguém pior. Sempre Sim. tem alguém pior, né? E tem alguém assim, que às vezes está pior e tem pessoas que não tem nem que se apegar, né? Porque não acreditam em nada. Daí a importância da gente ter isso muito presente, né? O sobrenatural na nossa casa, na nossa vida, né? Como mães, como esposa, e também ensinar isso para os nossos filhos, porque nada substitui, né? Essa fé, acreditar nesse Deus, né? E saber que os nossos filhos todos são dons dele para nós, que se ele não desejar, não vem, né? Que eles são um desejo do coração de Deus. Nós temos que fazer o nosso melhor, né? Porque é por um motivo muito nobre, muito grande, né? É um desejo do coração de Deus. Então a gente não pode esmorecer diante dessa missão. Lembrar sempre que mulheres que desejam e não conseguem, né? Também. Isso, né? E entender as próprias dificuldades, do reconhecer de maneira humilde. Se eu precisar pedir ajuda, que eu vá pedir ajuda, né? Inclusive profissional. Claro. Né? Inclusive profissional, né? Então, olha, eu não tô dando conta. Então,
a questão da depressão pós-parto, que é real, né? A mulher simplesmente não consegue dar esse passo sozinha. Tudo bem, você não precisa dar esse passo sozinha. Procura um psicoterapeuta, né? Procura uma rede de apoio, né? Eu vou repetir isso, mulheres, não carreguem a cruz, não precisa carregar essa cruz sozinha. Dividem essa cruz com quem realmente esteja disposta a acolher você, a ouvir você, a te orientar, né? E você vai dar um passo por vez, né? Não queiram, né, carregar tudo sozinha e depois falar assim, nossa, me perdi no caminho. Né? Então não é vergonha nenhuma reconhecer a necessidade de uma ajuda. De forma alguma, né? É humildade, né, Ju? É o exercício da humildade. Isso, com certeza. Gente, né, teríamos assunto para muito mais aqui, né? Mas também fica cansativo, né, Ju? Para as pessoas com certeza. assistindo, mas nós agradecemos quem ficou com a gente até agora, né? Eu vou deixar essa live salva lá no meu perfil. Então, se vocês acharam interessante, né? Se acham que tem alguém que está precisando ouvir isso que a gente falou aqui hoje, encaminha lá para a pessoa, né? Para ela poder ouvir. E assim, vamos, daqui desta live, tem alguns temas que a gente ainda vai trabalhar nas próximas semanas, né, Ju? Então, fiquem atentos aí aos nossos posts, porque nós vamos divulgar as nossas próximas conversas. Obrigada mais uma vez, viu, Ju? Muito obrigada. Obrigada a você, Lu. Agora vamos cuidar dos nossos pimpolhos, né? Beijo. Feliz Dia das Mães. Tchau, tchau, gente. Tchau.